Rádio Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Você já deve ter ouvido a máxima de que criança é feito esponja. Não precisa muito tempo perto de uma para perceber que sim, essa máxima está certíssima. Você fala uma palavra complicada numa conversa, elas escutam e dali a pouco elas estão tentando usar essa palavra numa frase. E por palavra complicada, eu quis dizer palavrões também. Isso não é para te deixar paranoico com tudo que você vai fazer perto de uma criança. Calma. Mas é importante a gente prestar atenção no que a gente faz perto delas, porque elas com certeza estão prestando muita atenção. Muito mais do que a gente imagina. Ó, ele vai falar, hein? No episódio de hoje, o Vitor Hugo Brandalize ouve crianças que estão de olhos bem abertos para uma realidade da qual nem elas e nem nós conseguimos fugir. Tem uma frase que a gente cansa de ouvir quando é criança. Quer ser? Eu quero ser médica. Tem duas coisas que eu quero ser. Tem duas coisas. Eu quero ser veterinária e quero ser artista. Ó. Eu quero ser médica. Eu vou ser estilista de chapéu. Caraca. Estilista de chapéu. Eu quero ser médica. Mas para chegar a ser médica, artista ou estilista de chapéu, tem sempre uma série de obstáculos. Obstáculos comuns Qual é o problema da criança grande? Que bate. Criança grande que bate. Como é que a gente resolve a criança grande que bate? Chama os pais. Chama os pais. tem obstáculos não tão comuns Aranha radioativa. Aranha radioativa? Aranha radioativa. e aí tem esse tipo de obstáculo. Tem operação. Operação. Arrumação. Tem gente grande que bate. Como é que você sabe quando tá tendo operação policial? O tiro nele. Barulho de tiro. Alguém já ouviu barulho de tiro aqui? Essa gravação foi feita numa escola no bairro da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, onde vivem 130 mil pessoas. Quando uma operação policial entra na favela da Maré e o que a gente sente, o que cada um de vocês sente quando isso acontece? Eu sinto medo. No dia a dia não pode sair, né? Às vezes precisa ir no mercado, na padaria não pode. E também tem a questão dos pais, né, que trabalham, acontecer, a gente fica preocupado com eles. Caso eles vão mentir ali, vão coisa a gente fica com essa insegurança nessa. A Maré é um dos bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro onde mais acontecem operações policiais. Foram 39 só em 2024. E é também o bairro com maior registro de tiroteios em dia de operação. Furou o meu primo quando deu a operação. Furou? Uma bala de ferro. Mas como que furou? A bola era de plástico, aquela bola grande, pesadinha. Aí começou a dar tiro. Ele foi lá pegar a bola do Seu primo gritou? Eu também gritaria se a minha bola fosse estourada, com certeza. Nessa gravação, foram ouvidas crianças de 6 a 12 anos, estudantes de escolas públicas da Maré. Olha, quando tivesse tiroteio, era pra se esconder. Tem que se esconder, né? Tem que se proteger, né? Você se esconde onde? Eu se escondi debaixo da minha cama e da cama da minha mãe, que eu tava inteira do lençol. Quem gravou esses áudios foram a Isabel Malzone e a Ananda Luz. A história de como elas chegaram até ali começou em 2019. A Isabel estava lendo o jornal e viu uma matéria cheia de desenhos de crianças. Que tinha os helicópteros atirando, eram desenhos que relatavam o que acontecia durante as operações policiais no Rio de Janeiro. Saiu em todos os jornais. Em 2019, o então governador Wilson Witzel estava ameaçando suspender uma ação que regulamenta as operações policiais no bairro. A chamada ACP da Maré,
uma ação civil pública, a primeira ação judicial coletiva sobre segurança pública para favelas do Brasil, que obriga a polícia a cumprir medidas para reduzir danos nas operações. Tem que ter ambulâncias por perto, tem que respeitar o horário de maior fluxo de pessoas nas ruas, tem que avisar diretores de escolas e postos de saúde sobre as operações. Isso tudo não acabava com os abusos de poder, mas os índices de letalidade estavam diminuindo. Essa ação foi conseguida depois de uma batalha na justiça que durou anos. E ali em 2019, o governador estava querendo cancelar esse direito. Então a Redes da Maré, uma ONG grande presente em todas as 16 favelas do bairro, pediu ajuda aos moradores. A Redes fez uma campanha, bateu em todas as escolas da Maré e conseguiu reunir milhares de cartas, bilhetes e desenhos contando o que acontece em dia de operação. Foi esse material que a Isabel viu no jornal. 1.512 cartas, enviadas em agosto de 2019 ao Tribunal de Justiça do Rio, pedindo que aquela ação civil fosse mantida. Um pedido oficial, protocolado judicialmente, praticamente todo feito, com canetinha e lápis de cor, por crianças. A reação do governador na época foi dizer que ia abrir uma investigação para saber se as cartas não tinham sido escritas por traficantes. Pois é, esse é o nível. Mas a ideia da Redes da Maré deu certo. Foi uma iniciativa tão forte, tão poderosa, que eles conseguiram que a CP continuasse em vigor. E para mim foi o estopim de tudo. E aí eu mergulhei nessa história. Desde 2019, fui entender... Já tinha um tempo que a Isabel estava pensando sobre as histórias que a gente conta e não conta sobre a violência. Ela tem uma editora de livros, a Caixote, então ela estava pensando principalmente naquilo que ela via nas prateleiras das livrarias. Então, assim, a gente tem vários livros publicados no Brasil que falam de um jeito ou de outro sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas que livro que falava sobre as tais balas perdidas, né, que acontece aqui do lado? Pensava assim, se meu filho um dia me pergunta como é que pode uma coisa dessa acontecer, eu não vou saber responder. Como é que a gente conversa sobre isso? Por que não se conversa sobre isso? Enfim, eu comecei a entrar... A Isabel e a Ananda Luz, que é professora e já tinha dado aula no bairro, conseguiram acesso às chamadas Cartas da Maré. Eu li as 1.512 cartas. Eu imprimi as que eram mais marcantes, porque eu já estava tentando pensar como que isso viraria um livro. E aí, no final das contas, tinha uma parede, eu fui colando, e aí no final ficou uma coisa mais estética, meio semelhante àqueles filmes de psicopatas que vão somando as coisas, porque você vai, né? Eu fui tomando conta da parede, e isso ficou muitos meses assim. E em algum momento, ela se deu conta de uma coisa. Talvez se a gente fizesse um livro só sobre as cartas de 2019, talvez pudesse ser entendido como assim, um momento específico de violência e de reivindicação dos moradores. Tipo, como se 2019 tivesse sido um ponto fora da curva. E não era. O que aquelas crianças vivem não é um momento congelado no tempo. A gente entendeu que as duas coisas são constantes. Tanto a violência, né, ela continua acontecendo ali, como na verdade, isso que eu vinha falando, da potência dessas crianças que estão sendo formadas, educadas para entender os próprios direitos e como reivindicá-los, também é algo que já vinha acontecendo, né? Não foi uma iniciativa única. E aí surge a proposta de a gente utilizar as cartas, mas mais do que as cartas, ouvir as crianças que estão nesse território hoje. Essa é a Ananda. Então, a gente escuta essas 250 crianças da Rede da Maré, sendo que quase 20 crianças são de uma escola pública, onde a gente ouve ela durante toda essa semana. Por quê? O livro que a Isabel e a Ananda encabeçaram foi publicado em 2024 pela editora Caixote. Os autores, é claro, são as próprias crianças da Maré. O título é Eu Devia Estar na Escola. O livro circulou bastante, está cotado para entrar na lista de livros didáticos na rede pública do Rio de Janeiro, mas os áudios das conversas que você está ouvindo aqui continuam inéditos. Eu ouvi as 8 horas de conversas com as crianças, gravados numa escola municipal da Maré. Mas então, sobre o livro, no fim das contas, ele é muitas coisas, mas também é sobre técnicas para se conviver com o absurdo, né? Dessa situação que elas vivem. Como é que vocês veem isso? Acho que tá aí a força do livro. Porque quando a gente lê no jornal, morreu mais uma criança e tal, ainda dá para você dissociar daquilo, que acho que é o que a gente faz como sociedade, né? Puxa, que coisa, rola uma indignação na internet e vida que segue. Mas na hora que você sabe que tem um menino
que tá escondido atrás da máquina de lavar. Cada vez que isso acontece, é diferente, né? Estava escrito numa das cartas de 2019. Tipo, o pai fala que o melhor talvez fosse se esconder embaixo da cama, mas ele não, ele se esconde atrás da máquina de lavar, porque para ele talvez aquilo pareça um escudo. E aí não dá para você não entender que é uma criança morrendo de medo vivendo aquilo. Não dá para você transformar em número, não dá para você pensar que tá longe de você. Mais um, menos um. E tem um relato que para Isabel e para Ananda sempre pareceu próximo demais. Uma carta com a qual elas não sabiam como lidar. Você escreveu uma carta. E que está na origem de tudo. Falar como foi participar daquela iniciativa, como foi para você escrever aquela carta? Eu lembro, minha mãe estava trabalhando nesse dia, ela trouxe para mim. Ela veio, filho, aqui, ó. Escreve aqui o que você acha sobre o que acontece em dia de operação. Aí eu fui pensando e fui escrevendo. Até que veio um textão. Essa é a Maria Vitória da Silva. E a ideia é essa, assim, de pegar esse textão e enviar pro governador. O que você achou dessa ideia? Eu gostei. É? Uhum. Por quê? Porque é o que ele tem que ver, que ele só manda o Estado entrar, ele só entra. Mas não protege, porque quem era para me proteger não é para me matar. Então essa carta vai servir para mostrar isso para ele. É, que a autoridade que era para me proteger sobe o morro e me mata. É uma carta muito bem escrita, como várias das outras ali no meio das mais de 1.500. Uma carta articulada, emocionada, raivosa, propositiva. E sim, como muitas outras, de quem vive isso na pele. Como todo mundo que escreveu. Só que no caso dela, de um jeito diferente. Eu fico imaginando que forças que essa menina teve que encontrar para conseguir redigir essa carta, e uma força de quem está precisando gritar aquilo que está acontecendo para sobreviver, sabe? Não deu tempo. Não muito tempo antes de ela escrever aquela carta, em agosto de 2018, o irmão da Maria Vitória tinha sido morto numa operação na Maré. Se você estava prestando atenção no noticiário nessa época, é bem difícil que você não lembre desse caso. Com a morte do Marcos Vinícius. Eu fui surpreendida assim, pela notícia da morte dele, né? Que acho que foi uma coisa que todo mundo se lembra, porque foi muito impactante a frase que ele disse antes de morrer, né? Não sei se todo mundo se recorda, mas para mim ficou impresso assim, no coração ele dizer: mãe, eles não viram que eu estava com a roupa da escola? O Marcos Vinícius da Silva tinha 14 anos. A Maria Vitória tinha 13. Hoje eu sou a única filha da minha mãe. Meu irmão perdeu a vida a caminho da escola com roupa e material da escola. Ele foi morto pela polícia. Essa é a Vitória lendo um trecho da carta dela. E o uniforme da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, que ela cita, ficou conhecido no Brasil inteiro assim. Uma camiseta branca com uma faixa azul no peito e uma mancha de sangue. O Marcos Vinícius estava na 8ª série. Ele estudava no CIEP Vicente Mariano e ele estava indo para lá. Uma caminhada de 20 minutos saindo da casa dele na Vila do Pinheiro. E no meio do caminho, segundo 2 testemunhas, ele cruzou com um blindado da polícia e levou um tiro. Ele foi levado para uma UPA, mas como o caso era grave demais, ele precisava ir para um hospital. A ambulância demorou horas para aparecer. Quando ele finalmente chegou no hospital, ele precisou receber 6 bolsas de sangue. Foi durante essa espera que o Marcos Vinícius conseguiu fazer essa pergunta, que ficou impressa no coração da Isabel, que virou grafite, ilustração, que foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais. Mãe, ele não viu que eu estava com roupa de escola? O Marcos Vinícius passou por cirurgia, mas não resistiu. Ele morreu no hospital. E a camiseta que ele estava usando virou uma bandeira. A mãe dele, a Bruna, guardou o uniforme escolar manchado com sangue do filho e passou a levar com ela em manifestações. A Bruna se engajou na luta por justiça e virou uma referência na mobilização de mães que perdem os filhos para a violência do Estado. Já a Vitória passou muito tempo sem conseguir falar do irmão. Durante anos, ela se fechou. Eles viviam colados. Era uma duplinha, como a mãe deles me disse. Vini e Vivi. Vivi e Vini. Depois que o irmão dela foi morto, a Vitória, que era uma boa aluna e sempre tinha passado de ano, abandonou a escola. E até agora, ela nunca tinha contado o lado dela nessa história. Ela não se sentia pronta para falar disso.
dos obstáculos que ela tem enfrentado desde que tudo mudou. Hoje, 2024, ela tem 18 anos. Quando ela abandonou a escola, ela tinha 15. E ela tomou essa decisão por um motivo que ela não esperava. Que a maioria das pessoas perguntava, tu tá fazendo o que aqui? Eu, eu vim aprender também, né? Aí depois eu falei, não vou mais não. As pessoas perguntavam isso por quê? Porque, tipo, elas achavam que eu tinha que ficar em casa, por causa do que aconteceu. Ela começou a ouvir esse tipo de comentário logo depois da morte do Marcos Vinícius. As pessoas como diziam assim, você não pode estar aqui, mas por que elas diziam isso? Não entendi, o que tem, gente? E foi ficando pesado pra ela. Como se você tivesse que ficar com medo, assim, de ir pra escola, é isso? Nem entendi. Vocês querem que eu fique o quê, depressivo em casa? Não tô entendendo. A Vitória ainda ficou na escola por mais um tempo. Até que ela decidiu. Até que eu falei, mãe, eu não quero mais ir. Isso foi no segundo semestre de 2019. Ela até insistiu, chegou a se matricular para o 9º ano em 2020, mas não terminou o ano. Veio a pandemia e foi a deixa para ela parar de ir. Por uma razão muito própria, a Vitória passou a fazer parte de uma estatística bem específica do lugar onde ela mora. Na Maré, por causa das operações policiais, crianças e adolescentes que frequentam as escolas do bairro podem perder até 1 ano e meio de aulas até o fim do ensino médio. Cerca de 333 dias a menos de aulas em relação a alunos que moram em outros lugares. Só em 2022 foram quase 2 meses de aula perdidos. E esse tempo perdido não é reposto. Então não adianta falar, luta, estuda, mete a cara nos livros e estuda que você vai mudar de vida. Como? Foi algo que me surpreendeu muito no primeiro momento lendo as cartas, que era justamente essa preocupação, aparece em muita frequência mesmo. Tem uma frase no livro que diz, né, eu queria que eles me explicassem como é que a gente vai fazer para realizar os sonhos se a gente não tem aula. Educação é um caminho importante para eles terem melhores condições de vida, porque é algo que se diz com muita frequência para as crianças, mas eles têm isso negado na base. Então, assim, se isso não é um grande gerador de desigualdade social, o que é então? E por que é que a gente não está falando disso o tempo inteiro? No caso da Vitória, ela perdeu mais do que esse 1 ano e meio da média do bairro. Ela deu um tempo, ela ficou triste. Então, quando eu vi que isso estava atravessando a Vitória e também veio a pandemia, eu falei, não vai morrer não, vai morrer por isso não. Aí eu e o pai, por cuidado dela mesmo, a gente deixamos ela fora da escola. Essa é a Bruna. Eu me chamo Bruna da Silva, sou moradora do Conjunto de Favelas da Maré, sou mãe do Marcos Vinícius da Silva, um jovem que foi morto aos 14 anos a caminho da escola por policiais numa operação ilegal aqui na Maré. Sou mãe de Maria Vitória, uma jovem de 18 anos hoje. Sou mobilizadora de território e faço parte do eixo de segurança pública e acesso à justiça pela Rede da Maré. E aí você falou pra sua mãe isso, você não queria mais ir, ela falou o quê? Não, falou, tá bom, pode ficar em casa. Pra gente também foi muito difícil ter esse pensamento de tirar ela da escola. Na cabecinha dela também foi difícil, porque ela tinha uma vidinha tranquila, toda estabilizada. O irmão dela sentava com ela para fazer dever de casa. Era tipo um professor mesmo. Eu nem me metia neles dois. Aí ela fazendo dever, aí daqui a pouco ela se irritava com ele pela maneira que ele explicava, mas dava certo o jeitinho deles. Eles eram fogo. E do nada ela se vê no olho do furacão. Mas foi difícil ver ela fora da escola, foi pesado pra gente. No meio disso tudo, a Bruna se viu lidando com uma questão dela. Depois do que aconteceu, ela também preferia ter a filha por perto. Eu falei, hoje eu não imagino, hoje também eu não imagino largar minha filha pro mundo, eu não consigo. Hoje eu tenho um autocuidado com ela muito grande, sabe? Eu privo ela de muita coisa. Minha filha às vezes até reclama, ela, poxa mãe, a senhora me prende demais. Minha filha, desculpa, mas enquanto eu viver, eu acho que eu vou viver nessa paranoia de não deixar você viver direito. Eu também não vejo isso enquanto um lado positivo do fato de eu ser essa mãe autoprotetora com ela,
Positivo seria se eu criasse ela para a vida e soltasse ela. Filha, vai lá e voa. Você tá de maior. Porque eu tava fazendo isso com eles. Quando eles se tornassem de manhã, eu tô criando meus filhos, não é para mim, é para o mundo. Só que pelo que aconteceu, eu já mudei esse meu discurso. Eu não crio mais a minha filha para o mundo. Eu crio ela para mim. Completamente compreensível, né, Bruna? Dá para entender perfeitamente. Para quem viveu o que ela viveu, é compreensível. O meu filho, quando tomou o tiro, ele me perguntou, mãe, pelo amor de Deus, o que eu fiz? A polícia não me viu com roupa e material de escola, mãe? Eu falei, viu, meu filho. Ele, mãe, por que eles atiraram em mim, logo em mim? Meu filho ficou indignado com aquilo. Ele não acreditava de onde tinha vindo o tiro. De um agente da segurança pública. E a gente sempre teve essas conversas. Nós, mães de favela, a gente conversa com nossos filhos. É tipo um protocolo de vida. Meu filho, cuidado quando você estiver indo para a escola, tiver uma operação aí legal no meio da rua, a polícia entrar, e ele sempre falava, não, mãe, não se preocupa não, que eu tô com roupa de escola, eles não atiram em gente que tá com roupa de escola, não. Eu não seguro arma, mãe. Eu falei, filho, você sabe como é que é o estado dentro da favela. Ele, eu sei, mãe, mas não se preocupa não. E aconteceu o que aconteceu. O Marcos Vinícius tomou um tiro pela lombar com roupa e material escolar. Até então... Mesmo em meio à dor, dias depois, a família teve que lidar com um outro problema. A minha virada de chave mesmo foi a fake news. A fake news ela serviu como um combustível. Vai lá e briga. Começou a circular uma foto de um outro garoto segurando uma arma com uma legenda que dizia que era o Marcos Vinícius e que ele teria envolvimento com o tráfico. Até então, eu iria ficar na minha, eu iria só processar o Estado. Só que quando eu vi, aí foi aonde que eu saí em defesa do meu filho. Eu falei, já que é para apontar um culpado, mostrar o bandido da história, então eu vou mostrar quem é o bandido. A notícia falsa foi desmentida pouco tempo depois. Deu até no Jornal Nacional. Mas o efeito dela dura até hoje. Eles acharam que fazendo fake news iriam me matar. Só que não. Serviu como um combustível mesmo de força. A Bruna parou de trabalhar como diarista para uma família em Copacabana e foi para a linha de frente na busca por justiça em casos como o do Marcos Vinícius. Ela tinha cada vez mais compromissos, dava entrevista, ia a protestos, agora como ativista. Teve um tempo, Hugo, que eu me cobrei, porque eu tinha 2 filhos, e porque eu estava negligenciando uma. Se eu queria justiça, tudo bem, mas eu não poderia esquecer da minha filha. Eu tinha que olhar para ela. Só que o tempo foi passando e eu não me toquei. Eu falei, vou voltar a estudar, tô muito em casa parada. Tô fazendo... A Vitória começou a ficar com a sensação de que ela estava perdendo coisas. Tinha vezes que eu me pegava, numa conta. Eu sou ruim em matemática. Aí eu ficava na conta, mas isso é isso. E agora? Eu falei, vou estudar de novo. Não é possível ficar sem aprender disso aqui. Sendo que foi uma matéria que eu já tinha feito. Foi no mercado pra comprar alguma coisa. Tu fica calculando o preço das coisas que tu já botou no carrinho. Aí a maioria tu já pega o telefone e fica na calculadora lá. Eu, caramba, mané. Eu vou pra escola. Também tive que dar esse tempo pra ela. E ela mesma falava, mãe, tô sentindo falta da escola. Eu acho que eu precisei ouvir isso dela. Aí foi quando veio aquilo, Bruna, então vambora, agora correr atrás. A Bruna foi correr atrás de uma vaga para a filha e, ao mesmo tempo, de tentar vencer o próprio medo. E aonde eu tive que me tratar um pouco e falar, Bruna, não, ela tem que voltar para a escola, ela tem que voltar, ela quer voltar. Mas aí ela conseguia a vaga de noite para estudar fora da Maré. Eu falei, não, eu não confio em mandar minha filha ir para fora. Se o Estado errou com a gente aqui dentro, morando aqui dentro, imagine lá fora. Eu falei, me botar na escola, mãe, vê lá na rede. A rede pertinho de casa. E aí tua mãe disse o quê? Ela falou, tá bom, procura a escola pra tu. Aí eu falei, tem como fazer um estudo aqui na rede? Eu não confio em mandar minha filha para estudar fora da Maré e no período da noite. Aí, graças a Deus, abriu matrícula, aí a gente fizemos o passo a passo dela, foi muito importante. Entre a carta que a Vitória escreveu para o governador e ela voltar para a escola, se passaram 3 anos.
mas muita coisa continuava igual. Em 2023, quase 80% das operações policiais na Maré foram dentro do perímetro escolar. E na maioria das vezes, as escolas não foram comunicadas de que ia ter operação. Uma das muitas irregularidades denunciadas pela Redes da Maré, mostrando que a polícia continuamente desrespeita aquela ação civil que o ex-governador Wilson Witzel não conseguiu derrubar. Qual volta é possível se você sabe que o mundo não mudou? Todos aprendendo, aí o povo fica burra não, mas eu nem vou dar pra escola. Para Vitória, a volta possível é aquela que não te deixa ficar para trás. Em 2023, ela finalmente voltou para a escola. Aqui não tem mais esse comentário. Não. Uhum. Todo mundo aqui é grupo acolhido, todo mundo. Ela está no ensino médio, num programa para jovens e adultos tocado pela Redes da Maré em parceria com a Fundação Roberto Marinho. As aulas acontecem em salas cedidas pela prefeitura. Muito bom. E você está gostando desse retorno? Eu tô. Ao longo do ano de 2024, a Vitória cursou o módulo 2 do programa. Ela teve aulas de português, matemática, inglês, artes visuais e história. Eu acordo 8h30, saio de casa umas 8h50, até umas 9 tá tudo bem. Aí eu chego, dou bom dia pra todo mundo na sala, aí a gente já começa com um vídeo, sempre é um vídeo, uma música. Aí a gente escuta a música, depois reflete sobre ela, aí começamos a aula. É maravilhoso, cara, ver minha filha acordando sozinha, pegando um materialzinho dela nas costas, vindo bonitinho, volta sozinha bonitinha. É muito bom. Eu sou muito grata a Deus, cara. Essa sensação que você tinha, assim, de tô desaprendendo, não tô aprendendo, isso foi embora? Foi. Agora eu tô aprendendo várias coisas, maneiro. Foi jogo de sinuca, meu filho. Ter que cuidar da memória de um, cuidar da vida da outra. Foi um trabalho de mobilização para fazer a Vitória voltar para a escola. A gente conseguiu. O que ainda parece uma sinuca de bico inexplicável é a investigação do caso do Marcos Vinícius. Está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios da capital. Até hoje, ninguém foi responsabilizado pela morte dele. Nem condenado, nem denunciado, nada. O inquérito policial, que começou naquele agosto de 2018, ainda não terminou. Eu perguntei para a Polícia Civil do Rio o que falta investigar. E só responderam que, abre aspas, laudos periciais foram analisados e testemunhas foram ouvidas e que outras diligências seguem para apurar a autoria e esclarecer todos os fatos. Fecha aspas. Quer dizer, tem toda a pinta de que o caso está parado. Graças à mobilização da Bruna, em 2023, a Defensoria Pública do Estado do Rio pediu a federalização do caso, mas ainda não teve resposta. No lançamento do livro Eu Devia Estar na Escola, perguntaram para a Vitória quem que ela gostaria que lesse o livro. Por consequência, claro, a carta que ela escreveu. Cláudio Castro. O atual governador. Deu nome aos bois, né? Você pode me falar por que você gostaria que ele recebesse e lesse esse livro? Que a maioria é ele que libera, né? A operação na favela, na comunidade, né? O livro em que as crianças descrevem o impacto da violência policial no cotidiano delas nunca chegou a chamar a atenção dos responsáveis pelas operações. Assim como nenhuma autoridade chegou a responder às cartas da Maré. Mais de 1.500 cartas escritas por crianças que ficaram sem resposta. Em novembro de 2024, a Redes da Maré procurou um novo destinatário. Eles levaram o livro para Brasília, para entregar ele, junto com relatórios de violência em operações policiais, para os ministros do Supremo Tribunal Federal. É que aquela ação, a ACP da Maré, acabou sendo usada como base para uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, um instrumento jurídico para garantir que a Constituição está sendo cumprida. Essa DPF, a DPF 635, ficou conhecida como a DPF das favelas. Ela está para ser julgada no Supremo e, se tiver voto favorável da maioria dos ministros, as medidas de redução de danos em operações que hoje valem na Maré passariam a valer para todo o estado do Rio. O pedido das crianças naquelas cartas passa a ser entendido como direito fundamental. O julgamento está previsto para 2025. O que você esperaria do Estado, assim, num mundo ideal? O que o Estado pode fazer para
reparar essa dor toda? Na minha opinião, pra mim, como irmã, eles tinham que me mostrar quem é que matou. Pra ficar de frente a frente comigo. Eu quero saber quem foi que matou meu irmão. Eu ia querer olhar pra pessoa e perguntar: você não viu ele com o uniforme da escola? Você não viu ele com a mochila? A mochila tinha material, não arma nem droga. Eu acho que eu queria perguntar mais era como era o seu irmão, sabe? Ele era legal, a gente mais brigava também às vezes. É? Tem a vidinha lá que era quase nossa mãe, quando nossa mãe não tava em casa, que ela trabalhava, ficava só eu e ele. Aí ela era quase nossa mãe também, que eu sempre reclamava com ela: o Vinícius tá me batendo. Aí ela brigava com ele, falava: não bate na tua irmã, cara. Irmão é bravo, né? Sempre assim, vira e mexe, a gente sempre tava brigando no meio da rua. Ou a gente ia na mão mesmo. Aí ele me perturbava. Aí eu perturbava também. Aí acabou que a gente entrava e nada aconteceu. Quando minha mãe chegava, não aconteceu nada. Depois só eu lá eu falava. A gente tinha uma piscina grandona, redonda. Teve uma vez que minha mãe encheu essa piscina dentro do quintal. Aí quando eu e ele, a gente entrou, tá? Aí tava enchendo. Teve uma hora que a gente não percebeu que tava muito cheia. Aí a piscina jogou eu e ele pra dentro, pra fora. Ela vomitou a gente. A gente só sabia rir. Foi ele. Também por causa do irmão dela, a Vitória tá passando por outras transformações importantes. Eu era vascaína. É mesmo? Eu virei flamenguista por causa dele. Como foi isso? Eu fui, pô, todo mundo é vascaíno lá em casa, todo mundo. Só meu irmão que era flamenguista na casa. E aí, quando é que você virou flamenguista? Foi recentemente, eu virei flamenguista. Eu segui o manto dele. Eu tenho até hoje a camisa dele do Flamengo, com o nome dele atrás. Você usa de vez em quando? Eu uso, sempre quando eu jogo do Flamengo. Aí meu pai vascaíno, ele fica bolado quando não rola o gol do Vasco, aí eu gasto ele. E ela tem se soltado mais. A Bruna até tem deixado ela sair mais sozinha. Só precisa estar sempre ligada no celular. E o que você gosta de fazer aqui no bairro? Como é que é? Eu gosto de andar de bicicleta, que é maneiro. Pego moto, também lá eu ando de moto. Coisa de amigo aqui do bairro, tem? Tem. E aí vocês saem? A gente sai, vai no shopping, às vezes é na praia. Qual praia quando vocês vão? É o Leme. Né? É o nosso quintal. A gente vai cedo. A gente vai no máximo o quê? Umas 9 pra poder chegar cedo e aproveitar ao máximo, até umas 5, 6 horas, por causa do ônibus. E aí lá o que é? É pegar sol, ir no mar? Ou pegar sol, entrar na água, pular da pedra. Ah, que legal. Nas rodas de conversas pro livro que elas estavam organizando, a Isabel e a Ananda sempre perguntavam para as crianças o que elas gostam de fazer na Maré. A gente também pôde explorar com elas qual era a potência e o que era necessário para que aquele território fosse um território de fato de bem-estar, né? Onde elas quisessem de fato viver e tivessem o desejo de estar ali. E aí elas apontavam como também no território delas tinha um lazer, né? E uma das crianças virou para mim, pra gente, acho que mais gente ouviu, né? Que lá tinha o melhor açaí do mundo. Fala, Valentina. Eu fui no shopping com meus 2 tios e minha tia Vilane e o meu primo, porque no outro dia eu fui na lanchonete do meu irmão, eu comi x-tudo com a minha mãe. O assunto agora vai ser, estômago. Nós já conversamos aqui sobre muitas coisas importantes, mas agora eu gostaria muito de ouvir vocês coisas legais que tem aqui na Maré. Porque a gente está com 2 pessoas aqui que não moram na Maré, que não conhecem a Maré. Polo gastronômico. Praça do Patrião. Santo Jade. Balé, dança. A gente não podia ir lá só falar sobre violência. Isso é uma coisa ficou muito clara muito rapidamente, assim. Porque se a gente chega lá e diz assim, então, oi, fulano, tudo bem? Me conta, como é que é quando tem um tiroteio, sabe? Assim, a gente no fundo tá reforçando que o que importa ali é essa violência que eles estão vivendo. Teatro. Oi. Lanchonete. Tamo junto.
E, na verdade, o que importa ali é a vida deles, né? Assim, e tudo que eles têm para dizer como as crianças que são. E nesse tempo de mudanças na vida da Vitória, ela tem feito descobertas sobre quem ela é. Porque, poxa, só minha mãe na rua não tava dando certo. Assim como ela não conseguia falar do irmão, por anos, a Vitória preferiu ficar afastada das manifestações por justiça para vítimas de violência policial. Só a mãe do estudante que tá pedindo justiça. Eu falei, a irmã também vai pra rua. Até que isso também mudou, bem pouco tempo atrás. Um mês por aí. Eu vou começar a ir com ela. A mãe me leva que eu vou também, pra fazer bagunça na rua. Eu falo, vou fazer bagunça com vocês também. Que se eles já não gostam da mãe fazendo bagunça, imagina a filha. Cobrando eles. Pra pedir justiça, pra mostrar que os nossos mortos têm voz, que mataram meu irmão, mas a irmã dele ficou. Se for de eu fazer justiça, eu vou. E não vai ter fim nessa bagunça. A minha bagunça é essa, fazer justiça. Eu queria falar um pouquinho com você sobre o futuro. Como é que você se vê no futuro? Rica. Eu quero ter dinheiro. Bem estável, uma casa boa. Eu poder estar trabalhando, fazendo uma faculdade. Sim. Eu me vejo assim, meu futuro é assim, tá estável. E a Vitória já tem um plano para chegar nesse futuro estável que ela deseja. Uma ideia do que ela quer ser. Tinha uma coisa que eu falei com a minha mãe, que eu falei com a minha mãe que queria ser perita. Eu queria ser perita, que se for pra me descobrir alguma coisa, eu descubro. Imagina sendo perita criminal. Aí eu falei, caraca, cara, que alegria, que bom ouvir isso de você, tô toda orgulhosa. Aí ela, mãe, eu quero ser uma perita. Que perita, eu vou falar com aquele corpo vai falar comigo. Aonde tiver uma injustiça, eu vou saber e eu vou falar. E você, como perita, o que você ajudaria a mostrar que aconteceu numa operação policial, por exemplo? Eu ia mostrar a verdade. Por exemplo, se foi o policial que acertou no morador, eu vou lá e vou apontar, foi ele. Se acertou ele, por exemplo. E depois que o irmão dela morreu, e de tudo que aconteceu, a Vitória passou a ter uma outra postura quando vê uma operação policial. Dá nervoso de escutar o tiroteio. Dá nervoso ficar vendo eles pessoalmente. Que ele fica te encarando, aí eu encaro também. Eu encaro, não gosto de ninguém me encarando. Eu fico só olhando pra onde eles vão mexer. Que às vezes eles podem ir forjar alguma coisa. É sério, isso acontece. Então, quando eles estão encarando você encara de volta. É uma futura perita olhando ali pra ele. É alguém que quer ser perito olhando pra eles, né? Ela já tá criando asa e ela vai ser essa perita criminal. Vai ser muito bom. A mãe ativista e uma filha perita, nossa, vai ser tudo. Se cuida que eu tô de olho. Esse foi o Victor Hugo Brandalize. Essa história foi produzida em parceria com o Brasil Lab, do Instituto de Estudos Internacionais e Regionais da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, uma iniciativa acadêmica que considera o Brasil um nexo planetário vital. Conheça mais em brasilab.princeton.edu. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. No post desse episódio no nosso site tem imagens de cartas e desenhos das crianças da Maré enviados ao Tribunal de Justiça. Tem o vídeo do lançamento do livro Eu Devia Estar na Escola, na sede da ONG Redes da Maré, e fotos da Vitória e da Bruna, agora juntas nas manifestações contra a violência policial. Você pode seguir a Rádio Novelo no Blue Sky, YouTube, WhatsApp, TikTok, no Instagram. Quem segue a gente vai poder pegar o link de uma playlist especial juntando todas as histórias que a gente fez sobre a ditadura militar, que completou 60 anos em 2024. O link vai ficar no nosso site também. Para comentários, elogios, críticas e sugestões de história, você também pode mandar um e-mail para o apresenta@radionovelo.com.br.
O Rádio Novela Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Bia Guimarães, a Evelyn Argenta, o Vitor Hugo Brandalize, a Sara Zobel, a Bárbara Rubira, a Carol Pires e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Rodolfo Viana. O desenho de som desse episódio é da Mariana Leão, que também deu apoio na montagem. E a mixagem é da Bia Guimarães e da Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Aline Gonçalves e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.